Outro papel importantíssimo, né, outro elemento fundamental da psicodinâmica é a transferência. Então, quando falamos de transferência, estamos falando de uma atualização das experiências passadas em pessoas atuais. É mais ou menos assim, né? A pessoa quando você conhece alguém, você acaba, nunca vê essa pessoa na vida, você acaba buscando correspondência na sua experiência de uma pessoa semelhante, seja pelo nome, seja pela aparência, seja pelo cabelo, seja pelo detalhe da roupa. Alguma coisa naquela pessoa faz referência a uma outra que você já conhece. E você acaba, querendo ou não, fazendo um preconceito daquela pessoa justamente por já conhecer alguém parecido. Isso de forma muito geral, você transfere figura do passado para aquela figura ali atual. Freud vai dizer que isso é um fenômeno que acontece o tempo todo nas relações, mas no caso Dora, que é o caso em que ele evidencia de forma muito clara, ele vai dizer que isso seria um obstáculo inicialmente, mas que depois isso é a base da possibilidade clínica da psicanálise e automaticamente da psicodinâmica. Então, quando eu penso dessa forma, na figura do analista, né, no nosso papel, vão ser projetadas experiências passadas, experiências relacionais, relações passadas. Vamos falar disso, inclusive, quando falar das escolas, falar da psicologia do ego, relações objetais, em que as pessoas replicam relações inteiras com o analista. Então isso tem a ver com a transferência. Obviamente, se tem essa atribuição ao analista como lugar de receptáculo das projeções, também vamos pensar que existe a resposta do analista a isso. Pode ser que o analista responda de um lugar contratransferencial. Lembrando que em Freud, contratransferência era um problema, era uma coisa a ser evitada de toda forma, mas você tem aí autores, já na época ali com Freud, o Firenze, por exemplo, já tem uma outra posição, e você vai chegar a níveis tipo com o Winnicott, que é o cara que vai dizer que para certos tipos de paciente, principalmente fronteiriços, né, os borderlines, é necessário trabalhar na via da contratransferência. Não é simples a coisa, vamos falar disso mais para frente, isso eu trato lá no curso Manual da Psicoterapia, mas só para entender em linhas gerais, vai dizer que com o paciente borderline não necessariamente você responde de forma contratransferencial porque você não trabalhou bem em questões em você, e sim que esse tipo de paciente consegue despertar isso em qualquer tipo de pessoa. Um outro elemento, então, para finalizar nosso raciocínio sobre o que é a psicodinâmica, é a resistência, e a resistência acompanha todo o processo. Se você vai enxergar, se você pegar os casos clínicos do Freud, ele sempre vai falar disso. Pequeno Hans é muito claro, Dora é muito claro, em que a pessoa, por um lado, ela quer se livrar do seu mal-estar, se livrar do seu sintoma, mas ao mesmo tempo tem uma resistência, uma tentativa de que não se cure. Inclusive, num texto muito importante, fundamental, tanto para o Manual da Psicoterapia quanto para esse curso aqui, é o texto do Freud, Compêndio da Psicanálise, um texto muito esclarecedor sobre a clínica freudiana, em que ele diz que a resistência sempre está ali, marcando passo a passo, caminho a caminho, do processo, e que vão aparecer vários tipos de resistência, inclusive a transferência como uma forma de resistência, e depois outras resistências, como por exemplo a necessidade da pessoa sofrer, a necessidade de estar doente, porque quando a pessoa sai do sofrimento sente culpa e fica aí nessa constância de problemáticas, ou sente culpa ou sai da culpa, precisa adoecer, precisa sofrer e fica nesse processo constante.